começar por aqui. Por 104 painéis, em que estes 4 de introdução são para contextualizar o tema da exposição, em que diz a sua finalidade, uma síntese da guerra ultramarina, e este terceiro aqui é muito importante por 2 razões. Dá uma ideia do que era o Império Português no início da guerra, a participação açoriana com 10.000 efetivos mobilizados pelos Açores. Temos que juntar mais 4.000 que foram para os fuzileiros, para os paraquedistas, para os comandos, para a Marinha e até voluntários. E, principalmente, os oficiais sargentos, que eram nomeados pela escala nacional e não ao nível regional. Portanto, vamos dizer, com alguma certeza, eu estou a terminar precisamente um livro, um ensaio sobre a participação açoriana nas campanhas. É difícil compilar valores, principalmente o Exército de Teias de Trabalho Feito, uma obra monumental já com 44 volumes, retirados dos documentos oficiais. Força Aérea e Marinha não tem esse trabalho ainda tão sistematizado, mas, grosso modo, podemos dizer que 15.000 açorianos participaram no conflito. Chamava-nos a atenção também para este gráfico, que é o número de pessoal incorporados entre 61 e 75 e os mobilizados a vermelho. Há a ideia generalizada de que toda a gente que era incorporada era mobilizada. E não é verdade. 42% é que eram mobilizados. Havia uma coisa curiosa, é que os mobilizados iam, faziam 2 anos e regressavam. Os que não eram mobilizados não podiam passar à disponibilidade enquanto os outros não regressassem. Claro que as unidades não podiam completar essa gente toda. Eu cheguei a ter, mandava aqui uma unidade, cheguei a ter 3.000 homens, quando o Estado me dava verbos até 300, portanto ia a licença registrada para casa, e depois quando os outros regressavam. Então desvinculavam-se inteiramente. Nos painéis mais pequenos tem uma síntese, permite uma redundância muito sintética da história de cada batalhão, de cada companhia. Os Açores mobilizaram 5 batalhões, que traduzidos em companhias dá 20 companhias, mais 70 companhias independentes. Cada uma tem a sua história, de onde relatam quando é que foram, quando é que vieram, onde é que estiveram, quem foi o seu comandante, quantas baixas tiveram em campanha e as condecorações com que foram agraciados. E depois finaliza com a série de painéis que retrata, são imagens escolhidas, já depois podemos dar uma voltinha, retrata aspectos do cotidiano das nossas tropas em campanha, nos casos das Forças Armadas. Portanto, vou poupar nas palavras, ver se pouco para a minha garganta. Se quiser acompanhar, então. Eu proponho que... Pessoas da companhia que sabem estes mortos todos, que é o comandante dele. Normalmente, o exceto o Herme, o morto baixas que tivemos, foi depois do 25 de abril, principalmente em Moçambique, acidentes. O resto de cada companhia, 160 homens, 100 de cá, 110 de cá, 50 do continente, porque eram especialidades que eram formadas já, e os quadros, como eram a escala nacional, normalmente eram do continente, e os daqui iam para outro sítio. A companhia também, uma média de 3 mortos. Era que se chama de conflitos de baixa intensidade, e exigia muito sacrifício, muita resistência, muita resiliência, ou seja, agora, mas em termos de baixas, enfim, se foram 10 mil mortos, mas também foram 13 anos. Era ajustado ao justificado, e era verdade. Eu semana nas estradas que não tornaram. Claro que a justificação umas companhias. Primeiro, uma coisa curiosa. O esforço que foi exigido nos açorianos de participação da guerra, considerando a proporcionalidade da população, é igual ao do continente, mas é muito superior à da Madeira. Madeira foi a região que menos mobilizou. Uma região simples. É que aqui temos 2 unidades mobilizadoras. Uma em Angra, que era o BI 17, para 17, e o 18. E a Madeira só tinha uma. Por isso é que eles mobilizaram menos. Estas estamos a ver aqui, o Castelo
são as formalizadas por Angra, em 17. Depois começa o 18, que era os Gélidos contra a Legal. Isto são companhias culturais. É só açorianos que vocês estão. Não. Companhias mobilizadas por Jesus. A proporção era esta. Uma companhia tinha uma média de 107 homens. 50 eram do continente e 110 de cá. Porque havia especialidades que se formavam cá. Mecânicos, naturafistas, chapadores. Depois juntavam-se todos lá para aquilo que chamavam o IAO, Instrução de Aproveitamento Operacional. Está a dizer, os modos que aqui estão são açorianos, à exceção de alguns que à frente diz adidos, que eram locais. Era do departamento local e ficavam a pertencer à companhia de situação da DIP. Mas é uma questão de mexer com os outros. Por curiosidade, pode-se ver estas últimas de 73 a 74 foram as mais baixas. E hoje, dia 8 de abril, pelas 18 horas, inauguração da exposição iconográfica na Igreja de Nossa Senhora da Vitória, Câmara Municipal de Vila do Porto, com o título Os Açorianos nas Campanhas do Fim do Império, 1954 e 1975, História e Memória. Assim, levamos até vós um pouco desta exposição que aqui acontece na Igreja das Vitórias, em Vila do Porto, incluído no Dia do Combatente. Assim acompanhamos a exposição, a inauguração da exposição, incluído no Dia do Combatente, e ao qual o canal aqui está para registrar estes momentos aqui na ilha de Santa Maria. José Maria Baires, que aqui está. José Maria, esta exposição diz-te muito. Sim, diz muito. Também tive 2 anos no ultramar, embora não tivesse integrado no batalhão, porque tive integrado foi na companhia, a 38ª Companhia de Comandos, e faz recordar uns tempos que nós passamos, que não são fáceis de recordar às vezes, mas essas exposições, portanto, também dão a conhecer ao público em geral, portanto, o esforço açoriano na Guerra do Ultramar.
Momentos muito difíceis que se passavam, não? Sim, eram difíceis. Era guerra, não é? Era guerra, não sabíamos se sobrevivíamos à guerra ou não. Eu estive envolvido em muitas operações, nós fazíamos operações especiais e tive na minha companhia vários combatentes que morreram, foram 11, e a gente nunca sabia o que é que ia acontecer no dia a seguir. De toda esta envolvência que passaste lá fora, quais foram aquelas que mais te marcaram? Algumas operações, mas também que me marcou muito foi o companheirismo que existia na companhia. Portanto, na companhia nós éramos 4 açorianos, portanto, um deles já faleceu, que era o Duarte Machado, era o Rui Carvalho, que vive nos Estados Unidos da América, e é o Berti Viveiros, que vive em São Miguel. Mas o companheirismo era total e, de facto, a gente apoiava-nos uns aos outros, e esta é a grande lição que a nossa companhia transmitia ao pessoal. Era a solidariedade individual de cada um para com os seus elementos da companhia. Achas que é importante passar para os jovens toda esta vivência? Acho que sim. Acho que hoje há uma certa falta da tropa, porque a tropa ensinava muitas coisas. Hoje em dia a tropa, portanto, não está em guerra, portanto, não está num quadro de guerra, é num quadro, mas eu acho importante que os jovens deviam ir para a tropa, porque lá aprendiam muito daquilo que é necessário na vida de hoje. Companheirismo, a solidariedade, a importância da família e inclusivamente, portanto, as pessoas pensarem em termos gerais o que é a nossa vida. Achas que a tropa devia de ser obrigatória? Não, hoje em dia, no quadro atual, julgo que não deve ser obrigatória. Deve ser uma coisa voluntária. Agora devia pronto, e as pessoas que queiram ir e que necessitam necessidade de um certo regime, que hoje em dia é muito leve, não há guerra pelo caminho, mas seria muito bom que as pessoas aderissem à tropa para terem, portanto, qualidade a nível de vida futura, depois quando viessem para a vida civil. Voltando um pouco atrás, deixou marcas de guerra nas pessoas que já passaram? Deixa sempre, portanto, e quando há baixas na companhia, são colegas que morrem e estas marcas não desaparecem. E a própria guerra é uma grande marca. Queres aproveitar a oportunidade para enviar alguma mensagem para todos os teus companheiros que, como tu, serviram uma pátria tão longe? Um abraço fraternal a todos eles. Muitos já não estão cá, porque a gente encontramos-nos todos os anos num almoço e muitos deles, portanto, já faleceram, mas ainda temos alguns que continuam cá na terra connosco. E para eles um grande abraço. Sr. Maria, obrigado. E aqui nesta exposição encontramos pessoas que esta exposição lhe diz muito. João, ao passar por todas estas imagens que aqui estão, elas registram grandes momentos. Sim, registram muitos momentos até alguns de alegria, que a gente juntava-se lá uns com os outros e também se compartilhava as nossas festinhas que se fazia lá. Mas também ao mesmo tempo, quando saía para o moto, andava-se sempre com o credo na boca, não aparecesse alguma emboscada, que elas eram frequentes. Uma vez a gente fazia sempre, mês a mês, coluna para Vigene, que era um sítio, a gente estava em Barro, e fazia-se sempre uma vez por mês coluna para Vigene. A gente já, portanto, tivemos à volta de 7 meses que não se ouvia nada, e lembramos que aquilo era, olha, isto não há nada aqui, não é? E já se abusavam nada de confiança. Eles têm informações, porque eles têm sempre informações. E um dia armaram-nos uma emboscada, que a coisa foi bastante complicada. 7 viaturas que iam na coluna e eles destruíram aquilo tudo, com granadas e com RPG-7, que eles tinham uma arma terrível, e partiram aquilo tudo. Tivemos 5 feridos,
da parte dele, dos mortos, quando fomos fazer o reconhecimento, e pronto. O objetivo deles era dar o máximo de fogo, destruírem aquilo que podiam e depois arrancavam-se embora. Isto registou no coração muitas mágoas, não? Ah, sim, e nunca mais se esquece, não é? O terror da guerra é terrível. De muitas que passaste por lá, quais foram aquelas que mais te marcavam? Essa foi uma delas, a emboscada. E outras, como, por exemplo, atravessar Bolonhas aí quase com 1 quilómetro, que a gente andava ali enterrados em água e lodo, a dar o máximo, mesmo o limite que se podia dar, e tínhamos que arrancar as pernas com as mãos, porque a gente não tinha forças mais para só em si levantar as pernas para cima. Foi muito complicado. Mas pronto, tudo se passou. Achas que é necessário explicar bem aos jovens tudo isto? Sei lá, os jovens, eu não sei se eles gostam muito de ouvir estas histórias. Eu não gosto muito. E portanto nem vale a pena falar. Os jovens, se calhar, eles até não fazem muito por causa disto. Se calhar até pensam que a gente que está ou nada em florião das coisas e dizer montar alguma coisa, eu não sei. Mas não foi bom, não. Queres aproveitar para saudar os teus camaradas espalhados pelo mundo, aqueles que, como tu, viveram isto? Sim, olha, eu tenho camaradas no continente, alguns deles são meus amigos do Facebook, tenho camaradas açorianos, porque a minha companhia era açoriana e o pelotão de especialidade era do continente. Tenho muitos camaradas que emigraram para o Canadá, para a América, a maior parte deles. Uns infelizmente já faleceram, outros ainda estão bem. Quero desejar a todos os camaradas um grande abraço e que se vão aguentando. Aguentem-se firmes, não é? João, obrigado. Obrigado. Já foram todos na Guiné toda, não? Uma operação com os comandos africanos, não? Não, fiz tudo. Fiz do Mar Norte, Minhas senhoras, meus senhores, caros amigos antigos combatentes, muito boa tarde. Começarei por agradecer a vossa presença, o que muito nos honra e sensibiliza. Mais uma vez peço desculpa desta voz que se diz na gíria, cachaça, mas pronto, consequências frutos da época que não pude evitar. O núcleo das Ilhas São Miguel e Santa Maria, da Liga dos Combatentes, tinha planeado comemorar, dentro de um princípio de rotatividade entre os diversos conselhos da sua área de jurisdição, o Dia do Combatente de 2026 na Vila do Porto. Contudo, perante a indisponibilidade da cedência do meio aéreo ou marítimo militar para transporte pessoal e material, levou à decisão de evocar este evento em Santa Maria no dia 9, com o núcleo representado pelo Sr. Presidente do núcleo, Sr. Cus Marques, a nível nacional, a decorrer amanhã, no Mosteiro de Nossa Senhora da Vitória, vulgo Mosteiro da Batalha, presidida por Sua Excelência o Presidente da República. Prestado este esclarecimento, começarei por agradecer a todos que de algum modo, contribuíram para a comemoração do Dia do Combatente em Santa Maria, que se faça com a necessária dignidade, permitindo, no entanto, destacar os seguintes. A Câmara Municipal da Vila do Porto, na pessoa da sua Presidente, Sra. Engenheira Bárbara Chaves, com a cedência deste histórico espaço e pela ideia de agregarmos a comemoração do Dia do Combatente ao 25 de Abril. Manifestar também o nosso reconhecimento ao Sr. Comandante do Regimento de Guarnição número 2, Sr. Coronel Higino Avelar, que, pelos apoios prestados e por se dignar deslocar-se de Ponta Delgada para connosco, comemorar amanhã esta data. Seria injusto de deixar de destacar os incansáveis esforços do nosso delegado em Santa Maria, o Sr. Helder Pimentel, que tornaram possível a realização dos diversos eventos. Começarei a minha apresentação com algumas considerações teóricas sobre os três temas em apreço, ou seja, a Guerra do Ultramar, o 25 de Abril e os combatentes, seguida de uma projeção de algumas imagens que as ilustrarão. Nestes últimos 50 anos, o tempo de uma geração
considerado pelos especialistas como o distanciamento necessário para se fazer uma análise rigorosa e despida de sentimentos pessoais de um acontecimento histórico, onde se tem escrito, discutido e comentado sobre a Revolução de 25 de Abril de 1974. O 25 de Abril de 74, à luz da ciência política, não foi uma revolução, mas sim um pronunciamento militar executado e participado inicialmente só por forças militares para supor o regime vigente. De seguida, com a forte adesão popular ao movimento das Forças Armadas, com as profundas alterações políticas, sociais e económicas que provocou, assumiu as características de uma revolução, ou, se quisermos ser mais rigorosos, de várias revoluções, conforme a ideologia de quem nelas participavam. Aliás, no seu significado e consequências, não houve um só 25 de Abril. A visão que teve deste acontecimento, um preço político que de um momento para o outro adquire as suas verdades cívicas de pensamento, é muito diferente das cerca de 500 mil concidadãos nossos que viviam nos territórios ultramarinos, depreciativamente designados por retornados, mas de facto refugiados políticos, e que de um momento para o outro tiveram as suas vidas tragicamente alteradas. Obviamente que não questiono a necessidade que havia de alterar o sistema político vigente em Portugal, nem as vantagens resultantes do 25 de Abril, recentradas politicamente no dia 25 de novembro de 1975 e das quais destacava a implantação do sistema democrático, o fim de uma guerra iniciada em 54, com os primeiros ataques ao então chamado Estado Português da Índia, que durava há cerca de 21 anos, a reintegração de Portugal na Europa democrática, o fim do isolamento de Portugal devido à questão ultramarina, a instituição de sistemas autonómicos nos Açores, na Madeira. Evidentemente que o povo português estava ansioso pela adoção de um regime político mais livre e socialmente mais justo, que lhe permitisse ter uma vida melhor e não tivesse a imigração como única solução para os seus problemas. Acresce ainda que a população estava cansada e desgastada por uma guerra, embora de baixa intensidade, mas que se arrastava há demasiado tempo. Questiona-se então qual a razão por que um movimento tão frágil como foi o 25 de Abril, realizado por algumas dezenas de oficiais, quase todos de baixa patente, certamente motivados, e algumas centenas de soldados, em que, na maioria dos casos, nem sabiam o que iam, tão facilmente fez ruir um sistema político protegido por fortes meios militares, forças de segurança, forças paramilitares e polícia política. O 25 de Abril foi uma consequência direta da Guerra Ultramarina. Este longo conflito, também designado por Guerra Colonial, Guerra de Libertação ou simplesmente Guerra da África, conforme a perspectiva ou a ideologia de quem a designa, foi o acontecimento que mais marcou a história de Portugal na segunda metade do século XX. Nela participaram cerca de 800 mil portugueses, metropolitanos e africanos, tendo morrido cerca de 10 mil, foram feridos gravemente 25 mil e um número indeterminado foi afetado psicologicamente. Esteve na origem do 25 de Abril de 74, que colocou fim a um regime autoritário com quase meio século e que permitiu a sua substituição por um sistema liberal democrático. Provocou o repatriamento e integração na sociedade portuguesa com sacrifícios, mas com enorme sucesso, de centenas de milhares de portugueses que viviam nos territórios ultramarinos. Eu, este caso, conheço muito bem, porque tinha uma irmã que vivia em Angola e passou por este processo. Levou à independência de 6 países na África e na Oceania. Então, como é que se chegou a esta situação? Já em 1962, no preâmbulo de um manuscrito intitulado, de um manual intitulado O Exército da Guerra Subversiva, com 4 volumes, publicado pelo Estado-Maior do Exército, da autoria de um grupo de oficiais que estiveram como observadores na Guerra de Independência, que então decorria na Argélia, afirmava-se que as guerras subversivas não podiam ser resolvidas somente pela via militar, mas sim pela manobra política. Nestes casos, a missão das Forças Armadas era dar tempo ao Governo
para encontrar uma solução política para estas situações. O Governo não entendeu ou não leu esta mensagem, que estranhamente a censura deixou passar. As Forças Armadas Portuguesas, excetuando o caso da Índia, conduziram com relativo sucesso uma guerra entre as frentes, distanciadas de milhares de quilómetros, consequência da resiliência dos seus militares e do uso de técnicas e doutrinas adequadas que serviram e ainda servem como base de estudo para outros países para o caso das guerras assimétricas, que é a designação atual dadas às guerras sucessivas. Uma das técnicas que foi utilizada foi chamada quadrícula. E o que era isto da quadrícula? Ou seja, os territórios ultramarinos, por exemplo, o caso particular de Angola, com 1.200.000 km², eram divididos em várias zonas militares que, por sua vez, eram subdivididas em sectores e a quem eram atribuídos vários batalhões. Estes dividiam a sua área de responsabilidade de defesa por companhias de comando de capitão, passando este a constituir o posto-chave de toda a estrutura militar da contra-guerrilha. Este modo de vivente solitário e de grande exigência, uma vez que era responsável em todos os aspectos operacionais, logísticos, psicológicos, de uma pequena comunidade de 160 homens, leva ao precoce amadurecimento dos jovens capitães e à obtenção de uma grande autonomia de ação e pensamento. É precisamente por este posto que o Exército começa a claudicar. Em meados da década de 60 do século XX, as academias militares estavam praticamente vazias, deixando de alimentar as necessidades de mobilização. Os capitães que iniciaram a guerra, que eram no início, 62, 64, 65, eram quase todos, oficiais do quadro, portanto, deixando de alimentar as necessidades de mobilização. Os capitães que iniciaram a guerra, com o decorrer dos anos, foram naturalmente promovidos ou entraram na sua terceira comissão de 2 anos e estavam altamente desgastados. Foram tentadas várias soluções para ultrapassar este problema sem sucesso. Uma delas foi o célebre e desastroso Decreto-Lei 353 de 73, de 13 de julho, que no essencial transformava, após 6 meses de estágio na Academia Militar, oficiais milicianos em capitães do quadro e com a agravante de ficarem com a antiguidade superior aos capitães que já tinham mais de 5 anos de posto. Este diploma provocou uma violenta reação de mais de 800 capitães do quadro, espalhados por todo o território português, manifestada através de requerimentos individuais, com o pedido de revogação do decreto ou a sua demissão do Exército. Foi um deles. Esta atitude, que configurava uma rebelião, à época, era severamente punida, mas, no entanto, assustou o Governo, que revogou o decreto. Este certo dos capitães, inicialmente de caráter corporativo, foi entendido como um descontentamento geral por uma situação que se arrastava há mais de 13 anos e sem uma solução temporal previsível. Antes, pelo contrário, em alguns territórios ultramarinos, a situação militar tendia a agravar-se, mais pela desmotivação das tropas que chegavam do que pela ação da guerrilha. E, em caso de desfecho desfavorável, os militares seriam responsabilizados por isso, como aconteceu na Índia. O general Vassalho Silva, governador da Índia, foi demitido e os soldados se renderam, ficaram 6 meses, entre aspas, de castigo, num campo de concentração da União Indiana. Perante a recusa do Governo em encetar medidas no sentido de se conseguir uma solução política do conflito, como sugerido no livro do general Antônio Spínola, Portugal e o Futuro, alguns sectores das Forças Armadas entenderam que o tempo dado ao poder político para a resolução da questão ultramarina tinha-se esgotado. Assim surge, 25 de abril de 74, já tentado sem sucesso, em março do mesmo ano, chamado Golpe Falhado das Caldas. Para concluir esta primeira parte teórica, depois vamos ver imagens, que é menos maçador. O Dia do Combatente é uma data de profunda homenagem a todos que serviram e ainda servem Portugal com coragem, honra e sentido de missão. Não poderia deixar de recordar as tropas africanas que, como veremos, em 1973 já constituíam
cerca de 50% das tropas no terreno que valentemente combateram ao nosso lado, até tudo que mais tarde pagaram caro até com a própria vida. Inegavelmente, a guerra ultramarina, o 25 de Abril e os que a fizeram, a guerra, os antigos combatentes, estão intimamente ligados. Que ao comemorarmos esta data, como um meio de não esquecermos os valores e os ideais saídos da Revolução, nos nossos dias seriamente ameaçados, que também seja um meio de não esquecermos e darmos uma mais cuidada atenção às centenas de milhares de antigos combatentes, calcula-se ainda 300 mil, felizmente sobrevivos, em especial àqueles que estão numa situação social difícil. Recorda-se que o passado não se apaga, transforma-se, interroga-se e comunica com o presente. Ora bem, então, assim, muito rapidamente, já vos dei uma indicação e realmente tenho que falar, senão não chego aí. Aconselho vivamente que for para os lados de Belém visitar este monumento. Aqui só o mapa mundo para dar uma ideia do chamado Império Marítimo Português. Ora, a Índia ainda existia, portanto, antes da queda do Estado da Índia em 61, portanto, Portugal continental e as ilhas, depois temos aqui Cabo Verde, Guiné, Angola, Moçambique, o Estado português da Índia, depois Timor e Macau. Este é um cartaz de propaganda do Estado Novo em que tentava demonstrar que Portugal só era grande tendo o Império. E de facto era grande, porque se virem bem... então... o daqui não consigo ver. A área dos nossos territórios eram maiores que a Alemanha. Lá em Nagarabeli, o polícia que estava de serviço recusou-se a abrir-lhes a porta do posto, levou um tiro, mataram-no e o administrador, que até era goês, de Goa, foi decapitado. E depois os pacifistas tentaram entrar por Damão, mas a situação já era muito complicada, porque Damão já tinha 5 mil militares, portanto foram repelidos. Incitaram uma guerra de sabotagens até a invasão geral em 61. Pronto, isto foi um aspecto da resistência simbólica que durou 2 dias. Aqui os nossos militares num campo de concentração da União Indiana e tropas da União Indiana a estar em Goa. Aqui esta parte da Índia, que ainda há sobreviventes, em Plano de São Miguel conheço 2, morreram 54 militares, é um bocado esquecido. África, mas a gente esquece desta parte. Pronto, uma companhia mobilizada para ainda pelo Batalhão de Infantaria de Angra, com licença, parece que tinha saltado. Esta imagem é muito mola, estas fotografias são tiradas de jornais. Isto também é uma companhia que se prepara dos 8 dos Jarrifes embarcar para a Índia. Eles regressaram em outubro de 61, 2 meses antes da invasão geral, portanto, safaram-se pouco. Portanto, aqui a indicação de que, portanto, a guerra a sério começa nos Dembos em 61, em Angola só começa em Tita em 63 e em Moçambique o ataque ao Chai em 64. Portanto, o conflito não se iniciou em simultâneo nos 3 territórios. As Forças Armadas em 59, 60 tentaram levar a que Salazar reforçasse o dispositivo militar dos territórios, porque Angola, que são 1.200.000 km², tinha 5.000 militares, que não é nada.
E a política deles que já gastava muito dinheiro com a defesa e como estava tudo sossegadinho, era melhor não dar nas vistas. Isto teve como consequência depois aquela erupção que houve nos Demos em 61, e então aí acordou e preferiu a célebre frase para Angola em força. E em força, a consequência dessa ordem é esta, o desfile das primeiras tropas de reforço da Luanda. De abril de 1961 até dezembro foram colocados em Angola um pequeno exército de 18.500 homens. Devo dizer que neste momento o exército português tem chega a 5.000. O exército, não me refiro aos outros ramos. Em 1973 tínhamos 65.000 efetivos em Angola, 51.000 em Moçambique e 32.000 na Guiné. Número redondos, 150.000 homens do exército. Se adicionarmos os outros traramos e se somarmos aqueles efetivos, dá cerca de 170.000 homens. Foi o maior exército que Portugal, os seus 900 anos de história, projetou em todos os tempos. Este quadro serve para sublinhar aquilo que há pouco disse, que em Angola, em 1973, do recrutamento local eram praticamente metade. Em Moçambique já era mais que metade, e na Guiné, onde a percentagem era menor, era só 20%. Aqui 53%, em Moçambique e em Angola 42%. Este processo ficou conhecido como a africanização da guerra, serviu para aliviar as capacidades de recrutamento da chamada metrópole, envolver as populações africanas e também retirarmos capacidade de recrutamento à guerrilha. Foi uma operação bem sucedida. Eu, se naquelas noites mal dormidas, que ainda me recordo daqueles tempos, não fiquei com stress, mas das coisas que ainda me dá pena foi realmente que eu comandei uma companhia africana, foi as tropas africanas que combateram lealmente ao nosso lado, que depois abandonamos. Enquanto que em Angola o problema não foi grave, porque entraram em guerra civil, uns foram para um lado, outros foram para o outro. O problema foi mais grave foi na Guiné, especialmente as tropas especiais, praticamente foram todos assassinados. Agora vamos aqui para a parte dos Açores. Nós mobilizamos um total desdobrando os batalhões e companhias de 95 companhias, cerca de 12.000 efetivos, é que temos que juntar mais uns 4.000 que foram em situações especiais, para os fuzileiros, para os comandos, para paraquedistas, voluntários e rendições individuais. Já há bocado fiz referência a este gráfico. Era o pessoal que era recrutado, o serviço militar na altura era geral e obrigatório, e a vermelho o mobilizado. Portanto, isto desmente um bocado a ideia que há, que nessa época toda a gente que era recrutada era mobilizada. 45%, 40% a 45%. Esta é a distribuição dos efetivos mobilizados por conselhos. Evidentemente, o que mais mobilizou foi o maior conselho, Ponta da Delgada, e o que menos mobilizou foi o Pequeno Corvo. Aqui Santa Maria. Onde é que está Santa Maria? Santa Maria, pois está, Vila de Porto. Mobilizou cerca de 400 efetivos. Isto é o número de mortos do Exército. Dos outros ramos só é possível estimar. Foram 195. E aqui da ilha de Santa Maria, Conselho de Vila de Porto, 5. Uma imagem de um jumento de bandeira
no 17, na terceira. Esta imagem foi da primeira companhia que, em abril de 61, saiu ali de Ponta da Algada, numa missa campal. É a única imagem que eu conheço com tropa de joelhos. Não é habitual. É uma imagem muito icónica da atenção com que tinha que se andar nestas áreas. Esta imagem é a imagem mais típica destes 3 anos de guerra. Era em fila indiana, com a velha G3, depois iam atrás dele, levavam a munição das Sagradas Foguete, vai aqui um indivíduo com uma, e depois levavam a morteirete. Mas eu gosto muito desta imagem. Eu lutava com os meus homens para não levar as espingardas assim, com o cajado. Para a arma, como aprendíamos, a posição de prontidão. Mas ao fim de 2 dias desistia. Eu estou convencido que aquilo é instintivo. A maior parte do nosso pessoal foi recrutado no meio rural. E então o instrumento tinha que trabalhar a enxada. Aquilo era a enxada deles. Não merecia a pena. Fim de 2 dias. Que é outra coluna, com a utilização, que há bocado referi, quando eram de longa duração, contratavam-se carregadores para levar munições e comida, pagos dos soldados, e todos voluntários. Temos de dizer que havia mais oferta que procura. Uma imagem tornolenta. Já viram ali um painel com esta imagem. Nós tínhamos em Angola 2 esquadrões a cavalo. E um deles foi comandado por um superintendente-chefe, Furtado Dias. Foi aqui a última função dele, foi comandante da Polícia Ponta Delgada. Era em Silva, Porto e no Munhangue. Foi uma experiência cara, porque os cavalos vieram da Argentina. Manobrados por soldados africanos que não tinham qualquer contacto com o cavalo e se adaptaram perfeitamente e podiam andar 15 dias de operações, que iam sentadinhos e viam acima do capim. Havia um problema, os cavalos não podiam comer capim e erva do mato. Tinha com o helicóptero, 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, e lá levar 500, 600 quilos de ração para os bichos. Em Moçambique ainda se começou a levantar um esquadrão, chegou o 25 de Abril e esse projeto morreu. Tenho aqui esta fotografia, que era de um militar meu, o Condeixa. Não é para impressionar, é uma homenagem que eu faço a desta imagem. A ele, que realmente era um combatente excepcional, teve a infelicidade, pisou uma mina antipessoal, perdeu um pé, mas uma homenagem aos socorristas, uma especialidade que normalmente pouco se fala, mas estes rapazes que tiveram um curso rápido de primeiros socorros, salvaram centenas de vidas. A evacuação no sítio em que estávamos demorava no mínimo 1 hora, estava a 300 km, os helicópteros. Nós tivemos a informação que um helicóptero, casualmente, ia passar perto e podia fazê-la. Os 2 socorristas que lá tinha, um agarrou-se a uma perna de 2 injeções, um anticoagulante e morfina, por causa das dores. O outro pôs-lhe como é que se chama, um garrote e depois ligou, de tal maneira que em 10 minutos o Condeixa estava a embarcar no helicóptero e ao fim de 1 hora porque estava soprado no uso. E, repito, tem imagens até muito mais dolorosas que esta, mas não interessa. Esta é uma que fazer esses combatentes, que é os socorristas, que eles, em princípio, alguns já têm uns armados, mas com a sua bolsa de primeiros socorros salvaram muitas vidas. Os efeitos de um animal que foi verificado de uma mina. Esta é uma imagem de dos quartéis, está aqui no ponto de quartéis, aspirado ao sentido corretíssimo deste miúdo africano que estava a assistir ao içar ou arreado da bandeira, já me lembro. Pronto. Isto não parece, mas é um quartel. Fora estão as viaturas, as instalações de onde a gente dormia porque vivíamos cá fora. Estão aqui, são enterradas, porque
éramos atacados da lei fronteira e não podemos repostar. Então, tínhamos que nos proteger. Esta imagem, que é no sistema da fotografia, foi casualmente tirada por mim, foi o último voo na Guiné dos Fiat G91. Foi uma despedida que eu fui fazer, porque já estávamos a fazer a desmobilização e eles tinham que pousar para ser desmontados para ser transportados para Portugal. Há uma imagem muito interessante de um Cristo que esteve na Guiné, não tem boas recordações deste quartel de Guilherme, em que a árvore adaptou-se à imagem de Cristo. Depois então chegamos ao 25 de Abril, já aqui um logotipo muito conhecido do MFA, as Forças Armadas tomam ponto do poder, um jornal que a maior parte está aqui não conheceu, é da República, que já desapareceu há muitos anos. Esta é a imagem, talvez a imagem mais importante do dia 25 de Abril, em que o Salgueiro Maia e a sua tropa estavam no terreiro de passo, com as viaturas ligeiras, panhares, e de repente convergiram para lá duas colunas de carros de combate de peito, de 50 toneladas, uma vindo do Campo das Cebolas, outra vindo do Caixo Sodré, e comandados por Brigadeiro Junqueira do Reis, que era o comandante do Guarda Militar de Lisboa, e enfrentaram-se ali, frente a frente. O Salgueiro Maia mandou o seu adjunto, que é o Tenente da Associação, mais tarde chegou a oficial general, dialogar com o Brigadeiro Junqueira do Reis, levou um par de tabefes, já aguentou ali sereno, e a seguir o Brigadeiro dá ordem de fogo aos carros de combate. Felizmente, o alferes que os comandava abriu a portinhola e juntou-se aos revoltosos, e este homem, que está aqui, era o artilheiro do carro de combate, recusou-se a disparar. Se ele tinha disparado, o 25 de Abril terminava ali. Porque as forças que o Salgueiro Maia tinha, não tinham qualquer hipótese. Depois, perante isto, os carros deram meia volta e foram embora. A outra coluna do Pato Anselmo foi convencido o Coronel Jaime Neves, que a gente ouviu falar, e pelo próprio Salgueiro Maia a recolher a quartéis. E foi assim que 25 de Abril, por isso que eu disse há pouco, foi uma revolução muito frágil. Aquele momento, se tinha tido o desenlace, haveria de haver um outro 25 de Abril. Pronto, aqui então deixamos a revolução, o pronunciamento militar, e já entramos na revolução. Isto é uma chamite, que é entrar no quartel do Carmo, ou entrar ou a sair com o Presidente do Conselho de Ministros, Marcelo Caetano, que se tinha revelado refugiado. Continua, aqui, isto é revolução pura, isto é a libertação dos presos políticos no Forte Peniche, atualmente transformado em museu, é o Museu da Resistência. Isto é o 1º de maio, que se seguiu, comemorou ao 25 de Abril. Isto é o drama dos refugiados, ditos retornados, que, enfim, chegaram a estar 15 dias ao ar livre, à espera da ponte aérea. São os pequenos detalhes, mas interessa saber. A ponte aérea foi uma ponte aérea com um grande número de aviões com apoio internacional. Chegamos a ter 100 aviões civis nesta ponte aérea. A culpa também foi um bocado das pessoas que viviam em Angola, e eu, como já disse, conheci pessoalmente esse caso, é que eles não queriam vir embora. Eles aceitavam a independência, mas estavam à espera de continuar a sua vida. E, portanto, esperaram até começar a Guerra Civil para vir embora. E até foi o caos. E depois, olham para um soldado deste, estão a ver a disciplina, o ambiente que se vivia. Isto foi um aspecto desses refugiados. Este cartão acho muito interessante, 25 de Abril, que sou cravo, ainda mais ou menos direitinho, portanto, a altura foi descambado até que chegou ao 25 de novembro. Estão aqui 5 personalidades, julgo que aliás já todos desapareceram, à exceção
do General Ramalhianos, ainda era o Capitão Jaime Neves, Mário Soares, Mela Tunes e o Costa Gomes. Figuras centrais do 25 de Abril, como digo, a maior parte deles já passaram a história. Saltou uma. Esta é uma imagem das forças dos comandos que foram a força mais importante que interviu no 25 de novembro e foram, juro que sofreram 2 mortos, tiveram um oficial e um sargento morto na caçada da ajuda. Isto aqui é o louvor que foi concedido ao primeiro Cabo Freitas mariense, que é aquele que... Peço perdão. Tema, socorro. Em primeiro lugar, falar aqui muito brevemente, dizer que é um gosto receber aqui muito da Liga dos Combatentes das Ilhas de Santa Maria e São Miguel, nesta exposição, nesta cerimónia, no fundo 2 dias, hoje e amanhã também terão outras atividades, nomeadamente uma missa e uma homenagem no momento dos combatentes, e dizer-vos que para nós é importante este tipo de atividades, integradas também aqui nas comemorações do 25 de Abril, porque quando olhamos para o mundo percebemos que temos uma história, temos que perceber a nossa história, também conseguimos perceber algumas questões que nos envolvem, que nos entram na nossa casa todos os dias. E estas questões que todos os dias nos entram pela casa adentro também são a nossa realidade, também foram a nossa realidade. Portanto, eu acho que é importante continuarmos a realçar aqui os valores do 25 de Abril, continuarmos aqui a realçar e a perceber também melhor a história dos nossos combatentes. E, portanto, é muito importante este tipo de atividades, agradecendo ao Sr. Coronel e a todos os que tiveram aqui envolvidos nesta atividade, a nossa sala fundamental também, a sala, porque sempre uma pessoa muito ativa na nossa sociedade, não só nestas funções, mas como em outras, e que nos vão sempre lembrando dos valores de Abril, da necessidade de realçarmos, de protegermos os nossos também, e nunca esquecermos aquilo que fomos, o que somos e certamente o que seremos. Portanto, agradecer-me mais uma vez, agradecer a toda a vossa presença. E esta exposição estará aqui patente até o dia 25 de Abril, na altura em que, aproveitando esta oportunidade, dizer que teremos aqui atividades no Jardim Municipal, também teremos um jantar de 25 de Abril em Coladas do Atlântico, quem quiser participar também. Teremos cá o comandante Fogos, que muitos conhecem, que já cá esteve há alguns anos, já esteve aqui no Porto. O comandante Roberto Fogos, que esteve cá na Marinha, exatamente. E que é aqui, muito conhecido aqui da nossa ilha, também cá virá, e portanto, e também irá às escolas, porque também é na escola que se tem que realçar e reforçar aos nossos mais jovens estes valores da vida. Portanto, agradecer-vos aqui, em nome da Câmara Municipal, terem vindo e terem aceito integrar estas atividades nas nossas comemorações de ilha, 25 de Abril. Obrigada, voltem sempre, são sempre bem-vindos. Coronel Salgado. Muito bem, estamos aqui com o Sr. Coronel, que obrigado por ter cedido aqui um pouco do tempo para falar connosco. Fale-me um pouco da sua vida como militar. Ui. Sei que tem muito para nos contar, mas é muito, resumido. São 45 anos de serviço militar. Portanto, eu iniciei a minha vida militar em 1962, quando entrei para a Academia Militar. Depois fui colocado como jovem alfeja aqui nos Açores, e em 66, e desde essa data permaneço cá, tirando, claro, as comissões no ultramar e os cursos de formação, porque casei com uma açoriana, e é cá que tenho a minha casa, cá em São Miguel, e por cá continuo. É um oficial reformado do Exército Português, reconhecido pelo seu papel central na preservação do património histórico militar dos Açores. Acha mesmo que é necessário preservarmos toda esta nossa história? Eu posso usar aquele chavão, temos que conhecer o passado para perpetuar o futuro. Eu gosto muito de história, aliás sou mestre em história.
eu tive a oportunidade de ser primeiro diretor do Museu Militar dos Açores, porque ao longo dos anos que prestei aqui serviço, vi que o património militar, que também, os objetos militares também são um património, quer seja construído, quer seja o património móvel. Durante 500 anos de povoamento da ilha tinha desaparecido todo. Ou era abatido, ou era destruído, ou ia para o continente, ou ia para... Havia um grande colecionador, ainda bem que existiu o Dr. Batista de Lima, que reuniu um espólio excepcional que está magnificamente exposto em Angra, e portanto entendi que havia necessidade de reter esse património dentro da própria ilha, dentro dos Açores, não é? Da sua longa vida ao serviço do Exército, tem com certeza muitos momentos que o marcou. Quais foram alguns momentos que mais o marcou nesta história ao serviço do Exército? Com certeza tem muitos, não é? Esse tipo de perguntas são comuns, mas as respostas não são fáceis. O que é que mais marcou? Olha, há bocado referi foi precisamente o facto de termos, entre aspas, que as circunstâncias assim o exigiram, abandonar a nossa tropa africana, que são os próprios tutores da sua própria sorte. Isso marcou muito. Não tenho assim nenhum momento relevante, nem para o mal, nem para o bem. Segui uma carreira militar normal, de um oficial com um estatuto normal. Sua opinião sobre o 25 de Abril? A minha opinião sobre o 25 de Abril? Bem, são perguntas que existem. O 25 de Abril tinha que acontecer. Se não fosse, não aconteceu no 16 de Março, nas Caldas, falhou esse golpe. Por acaso, no 25 de Abril correu bem. Se não fosse no 25 de Abril, tinha que ser de 74, tinha que ser 76 ou 77. Portanto, tinha que haver uma mudança política e social em Portugal. A questão do 25 de Abril está intimamente ligada à questão ultramarina. E a questão ultramarina é uma questão muito polémica. Agora assim, Angola e Moçambique estiveram sob uma administração portuguesa durante 500 anos, não foi 500 dias, durante 500 anos não são territórios portugueses. Porquê? É uma pergunta que muita gente coloca, às vezes tem receio de colocar. O 25 de Abril teve portanto, a intenção que era democratizar, obter ganhos sociais, etc. Foi muito importante, mas não correu da melhor maneira. Porque houve 25 de Novembro, tivemos à beira de uma guerra civil. Aqui o 25 de Abril levou às autonomias, mas também levou ao fenómeno independentista, que foi um problema complicado de ultrapassar. Portanto, o 25 de Abril não são só cravos. Aliás, o cravo, o tromito do 25 de Abril. No 25 de Abril não houve cravos. Houve uma florista que teve que fechar a sua banca, porque havia muita tropa na rua, sobraram alguns cravos e ofereceu a meus assolados. É assim que se criam mitos. Mas, portanto, foi uma data importante. Uma data importante para nós, os mais velhos, porque a gente, se falar com os jovens, quando falo com os meus netos, o que é que diz 25 de Abril? Diz muito pouco. É uma data que dá na história. Era o mesmo que me dizia a mim, quando eu tinha a idade deles, tinha sido implantada a República, há 50 anos atrás. A República não dizia nada. Era um feriado, que era ótimo, e era mais uma data que tínhamos que aprender nos livros de história. Uma mensagem que quer enviar para os nossos jovens? Olha, houve que ainda vive, um sino-japonês, o Francis Fukuyama, que em 1889, salvo erro, escreveu um célebre livro, O Fim da História, um homem novo. Tinha-se dado a implosão da URSS, tinha acabado o Pacto de Varsóvia, os blocos ideológicos e económicos tinham terminado, era a paz eterna. Ele já escreveu outro livro,
a dizer que, afinal, enganou-se. Quer dizer com isto? Quando se fala, por exemplo, em serviço, o nosso exército devia ter neste momento 20 mil efetivos e tem cerca de 5 mil, porque não há serviço militar obrigatório. Ou melhor, o serviço militar obrigatório existe, está suspenso, mas não há voluntários que queiram vir. É impossível hoje, e acho um bocado hipócrita, que voluntários tão jovens se concorda que o serviço militar obrigatório. Claro que o jovem diz que não concorda, nega o pai desses jovens. No entanto, perante o panorama internacional que se está a criar, é bom que os nossos jovens, os pais dos nossos jovens, comecem a orientar a sua mentalidade que um dia poderemos ter necessidade de pegar em armas para defender o nosso país e os nossos ideais. E isso é a revolução das mentes, são as revoluções mais difíceis e mais longas. As duas gerações habituaram-se durante 80 anos numa guerra para hoje dizer isso me está obrigado, não é pensar, é de evitar a todo custo. Todo militar profissional quer ter militares profissionais, mas se a situação o exigir, terá que ser, vamos se mentalizando nesse sentido. Para nos mentalizarmos daquilo que poderá um dia vir a acontecer. E assim acompanhamos a inauguração da exposição iconográfica na Igreja de Nossa Senhora das Vitórias, Câmara Municipal de Porto, com o título Os Açorianos nas campanhas do fim do Império 1954-1975, História e Memória. Também acompanhamos a palestra alusiva ao tema A Guerra Ultramarina, o 25 de Abril e os antigos combatentes, pelo Sr. Coronel de Artilharia José Salgado Martins. Para todos aqueles que nos acompanharam, enviamos um abraço especial a partir da ilha de Santa Maria.